Show de bola. Fala, gente. Bom dia, bom dia, bom dia dessa quinta-feira. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao replay, tá? E, bom, nessa live a gente vai fazer a continuação da primeira live que eu fiz esse ano relacionado ao atendimento, do atendimento ao sucesso do cliente. E ela consiste mais na parte de CS, tá? Eu vou me direcionar aqui, tem muita gente que já conhece CS, tem muita gente que já acompanha essa tendência. Eu vou me direcionar mais a empresas de TI, a qual eu não vejo hoje utilizando 100% da ideia e da metodologia, da cultura de sucesso do cliente. Tá? Então, basicamente, a live ela vai consistir em trazer algumas métricas que essas empresas podem utilizar no seu dia a dia, tá? Além de fazer uma explanação geral de como ela funciona. Legal? Bom, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Fábio Teles, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou garantir aqui com o diretor também se está tudo certo. Aqui, beleza. E aí, diretor, tá ok? Deixa eu ver aqui. Espera aí que ele sumiu um pedaço do negócio aqui. Cadê? Aqui, tipo, legal. Tudo certo, tudo funcionando, link ok. Minha tela está aparecendo 100%? Show. Legal, vamos lá. Então, a ideia deste webinar é, como eu expliquei antes, é passar um pouquinho o que a gente faz no atendimento, que é a live 1. Se você não viu, vai lá no YouTube da Desk Manager, tem lá o vídeo, tá? Tá dentro das playlists de webinar, certo, diretor? É isso, né? Eu nunca lembro essas coisas, tá? Eu sou péssimo nesse tipo de coisa aí. Ainda bem que tem o time de marketing super competente aqui na Desk para garantir que tá tudo funcionando. Legal. Então, se você não viu, vai lá no YouTube da Desk Manager, dentro das playlists vai ter uma playlist chamada do Atendimento ao Sucesso do Cliente, parte 1, tá? Onde eu explano um pouco o que o atendimento deve fazer, certo? E agora a gente vai para a parte 2, que saindo do atendimento e indo para o sucesso do cliente, tá? O link vai estar na descrição dessa live. Obrigado, diretor. Eu vou olhar para o lado aqui, que aqui é onde eu estou falando com o diretor, tá, gente? Mas é normal, isso aí são muitas telas, muito glamour. Bora lá. Então vamos começar. Deixa eu me apresentar um pouco. Espera aí que o meu... Problemas de live, né, gente? Se acostumem aí, as coisas funcionam às vezes quando elas querem, às vezes elas não funcionam, é isso aí. Deixa eu só alterar um negócio aqui. Vamos ver se agora vai. Deixa eu voltar para cá. Aí, agora sim. Legal. Bom, então eu sou o Fábio Teles, sou Head de Serviço da Desk Manager, tá? Cuido diretamente dos times de suporte e implantação. Tenho um pezinho com o meu parceiro, Head de CS, Rafael Teixeira, tá? Então, a gente trabalha muito junto, são equipes totalmente interligadas, né? E já estou aí há 10 anos, nem lembro mais quanto tempo, uns 10 anos na área de TI, depois vim para Desk Manager, numa empresa SaaS, e desde então vim evoluindo na carreira profissional. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui sobre tudo que eu aprendi. Eu vou passar algumas dicas, alguns hacks aí para vocês conseguirem estruturar melhor a área de TI, né? De vocês, voltado especificamente para TI. Tem muito conteúdo de CS hoje na internet, mas como eu disse lá no começo, eu vejo que as empresas de TI não têm tanto foco nisso. A ideia é ser mais reativo, quando você pode ser proativo e fazer o cliente gastar menos, não perder tanto dinheiro, ou até ganhar dinheiro fazendo a análise dos dados dos seus clientes para chegar em um resultado que você possa apresentar para ele, fazendo com que tudo fique, vamos colocar a palavra assim, vocês criam um relacionamento muito melhor, tá? E a partir desse relacionamento, obviamente, também vai trazer dividendos aí para a sua empresa. Legal? Bom, e legal, Fábio. Sucesso do cliente, Customer Success. O que é isso? Como ele funciona? Tá? A ideia do Customer Success, ela foi feita há muitos anos, né? Quando eu montei a apresentação, eu não sabia,
mas já corrigindo um ponto que tem aqui, não foi inventada pela Salesforce, mas foi adotada fielmente pela Salesforce, tá? Eu não lembro agora o nome da empresa que criou isso, mas era uma empresa de software, nos meados dos anos 90, tá? Do final da década de 90. E a Salesforce adotou isso como uma regra, tá? Então, vamos lá para essa história. Então, 95, a parte das vendas online começou a bombar, a internet surgiu no mundo, as pessoas começaram a comprar computadores portáteis, computadores de casa, né? E aí o pessoal falou, pô, legal, vocês estão acessando a internet, eu posso vender na internet. E foi quando começou a surgir toda essa parte de vendas online. E foi notado, né, nesse processo aí, né, por exemplo, a Salesforce aqui, foi notado em 2005. Então, demorou 10 anos para a cultura em si ser utilizada de forma, vamos dizer, 100% e até ser desenvolvida pela própria Salesforce. Uh, em 95, quando isso começou a acontecer, as pessoas notaram que, por não ter um contato direto com o meu cliente, ele entrava no meu site, comprava e ia embora, né? A recorrência de vendas não era possível ser medida, não era possível ser acompanhada 100%, muitas das vezes eu não ia atrás desse cliente para oferecer alguma coisa parecida com o que ele tinha na época, ou o que ele comprou na época, o que ele precisava naquele momento, e isso você consegue fazer com que o cliente se torne fiel à sua empresa. Tá? Então, a partir desse ponto, a cultura foi desenvolvida. Então, putz, estou vendendo, mas eu tenho que fazer com que a pessoa volte. Ela tem que comprar de forma recorrente, né, na minha empresa. Assim, sim, eu fidelizei o meu cliente, certo? E isso aconteceu por quê? Porque eu tinha um lucro, um mês eu vendia, sei lá, 20 mil, no outro mês eu vendia 5, porque quem comprou 20 não volta para comprar mais no outro mês, muito provavelmente. Então, a ideia era fazer com que eu tivesse 20 mil todo mês. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que arrumar uma forma, uma campanha para trazer essas pessoas de volta para comprarem mais coisas nas minhas lojas, nos meus negócios, nos meus serviços. Tá? E aí entra a Salesforce. 10 anos depois da ideia do lançamento de plataformas online de venda, né? A galera mais antiga aí vai lembrar, né, que existiam vários sites que proviam esse serviço, né? A Salesforce, como uma empresa de software, vendia o cliente e ela tem um ponto interessante que já é um dos indicadores de CS, que é chamado churn. O que é o churn? O churn é a taxa de clientes que você perdeu de um determinado período a outro. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mais detalhado lá para frente. Como calcular o seu churn. Tá? E a Salesforce percebendo que, pô, tô perdendo 8% de receita na verdade, tô perdendo 8% de clientes, não sei quanto é isso em receita, eles não abriram exatamente os números, tá? Mas eles estão perdendo 8% de cliente, isso pode ser um impacto a cada período que eles calculam, isso pode ter um impacto gigantesco na empresa, né? Você está perdendo ali 8%, teoricamente, do seu ganho, tá? Do que você receberia por mês. E, pô, legal. Como que eu deixo de perder? E aí foi quando eles começaram a trabalhar a retenção desses clientes. Então, eu tenho que deixar de perder. E o churn, né, basicamente o meu cliente que estava, sei lá, por exemplo, eu tenho 100 clientes, e aí no final desse período, no início do mês, no final do mês eu tenho 92 ou 90, certo? Para ficar a conta mais fácil. Então, automaticamente eu tenho 10% de churn. Foi o quanto de cliente eu tinha, não importa quantos clientes eu consegui nesse mês, eu consegui 50. Isso para mim é indiferente, ele vai contar no mês que vem, que aí eu vou ter 140 clientes, comecei com 140, perdi tantos. Tá legal, Fábio, mas aí a conta é positiva. Sim, quando a conta é positiva, dá para você levar, mas o ideal é que você deixe a sua taxa de churn mais baixa possível, tá? E basicamente é isso. Eu tenho minha base, alguém saiu da minha base, eu tenho um churn. Tá? E aí eu calculo isso em porcentagem, certo? Como que ele funciona? Então, isso é legal para você parar para pensar, porque assim, aqui eu vou te dar uma ideia de mercado. Por quê? Você entrou no mercado, legal? Então, a parte ali mais clara, seus clientes, é o que você já tem na base. E a azul são as oportunidades, certo? Então, eu posso conquistar essa barra inteira
né? E aí eu tenho a empresa que tem mais clientes no mundo. Legal, lindo, maravilhoso. E para o meu público, para as minhas personas, eu tô muito bem, vou estar gerando lucro, vou estar fazendo a empresa trabalhar, eu vou estar dando condições para várias famílias e tal, lindo e maravilhoso. Porém, nessa equação entra o churn, que são as pessoas que estão saindo. E como isso afeta o seu desempenho e como afeta a sua empresa, tá? Você vai aumentando a quantidade de clientes e você vai aumentando também o churn. Então, tá vendo ali, ó, que já surgiu uma barra roxa no final, que são as pessoas que saíram. E muito provavelmente, essas empresas e pessoas não vão voltar, né? A não ser que elas saíram por motivos, acabou meu dinheiro, eu não poderia continuar com o serviço, né? É muito difícil uma empresa com churn ser revertida, saiu. Pode acontecer? É óbvio que pode acontecer, todas as possibilidades são válidas, mas você tendo essa noção do que está acontecendo, então vamos evoluindo aqui. Você tendo essa noção, as suas oportunidades vão diminuindo à medida que sua base de clientes aumenta e a quantidade de oportunidades que você tem no mercado diminui e o seu churn também aumenta. Até um ponto que ele começa a ficar maior que a sua barra de cliente. Então, as oportunidades diminuem, você tem uma boa base de cliente? Pode ser, mas seu churn também pode ser muito grande, você pode ter perdido vários clientes. E com o passar do tempo, você não terá para quem vender. E aí, a sua empresa, ou ela muda a estratégia, ou ela muda a forma de atendimento, ou ela muda tudo que ela está fazendo e procura um novo produto, e assim você consegue chegar em uma equação que se sustente, porque esse ponto aqui é insustentável, ele vai ter um problema sim, tá? Você vai acabar perdendo receita, e aí você vai chegar num momento onde sua empresa não vai ter mais para onde correr, as oportunidades do mercado já estão muito difíceis de serem captadas, então aumenta o seu custo de aquisição de um cliente. Então, para você trazer alguém para a base, você gasta, porque você tem que emprega vendedor, emprega implantador, você dá comissão, você tem que colocar o time de suporte para rodar, você tem que fazer onboarding, você tem que fazer um monte de coisas, certo? E tudo isso custa. E esse é o custo de aquisição do seu cliente. Legal? E aí, o que a Salesforce fez? Ela, pô, legal. Consigo e perco. Consigo e perco. O que eu faço? Eu tenho que trabalhar essa minha base. Eu não tenho que só conquistar o cliente, treinar ele, jogo ele lá, deixo ele no suporte e acabou. Não. Eu tenho que fazer eles utilizarem. E olha a diferença que aconteceu com a Salesforce após a implementação do churn, do churn não, perdão, gente, da cultura do CS dentro da sua operação. Eles vinham do faturamento de 1,7 bilhões no ano de 2011, e eles aumentaram 500 milhões para 2012, depois quase 1 bilhão eles aumentaram para 2013, depois eles aumentaram 1 bilhão para 2014, 1 bilhão e 300, 6, e depois eles chegaram a 8 bilhões em 2017, e 150 mil clientes. O que eu aprendo com essa curva de receita da Salesforce? Que quanto mais suporte eu dou ao meu cliente, mais ele retorna para dentro da minha base ou para me consultar quando ele precisa de novas informações, ou de novos produtos. Por exemplo, um caso que acontece na Desk Manager, e a gente sempre tenta ajudar o nosso cliente ao máximo, alguns clientes, às vezes, eles têm alguns problemas que a gente não resolve, a própria Desk não resolve, mas temos diversos parceiros e um network muito bom para indicar soluções dentro do mercado que nós conhecemos e acreditamos que elas sejam verdadeiramente boas. Opa, perdão, voltou aqui. Para entregar isso para os nossos clientes, tá? Então, Fábio, eu estou precisando de um software para, sei lá, controle de um CRM, para o controle de vendas do meu time lá. Legal, tá bom. Eu posso indicar Pipefy, eu posso indicar HubSpot, eu posso indicar SharpSpring, que faz também isso, mas é um software de marketing, mas ele consegue conglomerar todas as informações. Eu posso indicar um monte de coisa. Legal, lindo, maravilhoso. Vai lá, eu tenho contato dessa pessoa aqui, fala com ela, já vou fazer uma ponte aqui entre vocês. Boa sorte aí, eu acho que vai fazer sentido para você. Veja se faz sentido e adote a solução. Então, perceba que nesse momento eu não vendi nada.
mas o meu relacionamento com aquele cliente aumentou muito, principalmente se ele comprar a ferramenta e ela realmente servir para ele. Tanto quanto o meu cliente pode vir e falar, Fábio, eu estou num novo momento agora e eu quero habilitar no exemplo da Desk Manager, eu quero habilitar uma nova forma de atendimento. Então eu queria contratar o chat aí, o mais que vocês têm integrado com vocês, que é uma plataforma co-irmã de vocês aí, e para conseguir fazer esses meus atendimentos via chat no meu site e via WhatsApp também. Posso? Lógico que pode. Então vamos lá, agora eu vou te guiar pelo processo de implantação desse software para que ele funcione, você coloque a operação para rodar e você consiga atender e chegar aos resultados que você precisa na sua operação. Ah, legal, bacana. Obrigado. Aumentei minha receita com aquele cliente. Certo? Então, basicamente, a ideia de todo o CS é você suportar aquele cliente pós o onboarding dele. Então, ele chegou na sua empresa, ele comprou na sua empresa, ele chegou no onboarding, ele terminou o onboarding, agora ele foi para o suporte e ninguém mais fala com aquele cara. Eles só falam com ele quando ele está com problema ou para pagar incêndio. Isso é ruim. Por quê? Se chega alguém no mercado e fala, não, cara, eu te suporto melhor que isso. Como é que você pode, o que você precisa? Ah, não, eu preciso que seja assim, assim, assado. Beleza, o cara fizer, ele vai embora. E você vai ganhar um churn, certo? Então, essa curva de receita aqui da Salesforce é muito importante para entender o quanto o CS pode gerar de receita para sua empresa, tá? E lembrando, hoje tem alguns não, a maioria das empresas tem uma célula só de CS, mas CS não é um departamento. Ele foi transformado em um departamento, tá? Porque, lógico, auxilia a toda a gestão, trabalhar as pessoas e tudo mais. Mas CS é uma cultura que você tem que implantar e uma cultura voltada ao cliente, certo? Então, hoje também existem diversas pessoas aí que já falam de Customer Centric, a empresa é voltada a Customer Centric, hoje eu sou Customer Centric, e qual que é a ideia do Customer Centric? Sempre pensar no cliente primeiro. Pensando no cliente primeiro e fazendo as coisas voltadas ao cliente, muito provavelmente você vai conseguir, sim, melhorar de uma forma estupenda o que você entrega como empresa, como pessoas, como produto, como serviço, tá? Tudo isso vai aumentar, porque as pessoas da sua empresa vão estar voltadas para aquele propósito. Atender bem o cliente traz receita, se traz receita, traz lucro para todos. E isso é um ponto muito importante. Legal? Bora lá. E aí tem uma dúvida aqui, e essa dúvida aqui é sensacional. Fábio, o CS, ele só funciona para clientes SaaS? O que é, ou para clientes não, para empresas SaaS? SaaS é a abreviação de Software as a Service, que significa software como um serviço, certo? Ou seja, eu provenho o meu sistema como um serviço para um cliente, onde ele paga uma mensalidade para mim todos os meses para ter acesso àquele serviço, tá? Não é somente para empresas SaaS. Porém, para você conseguir implantar a cultura e as métricas de CS em empresas onde você não tem uma recorrência mensal, né? Você não consegue calcular uma recorrência mensal, ou até consegue, mas você não tem o meio tecnológico de entregar coisas para essa pessoa responder diretamente, por exemplo, dentro da ferramenta com o NPS, ou dentro da ferramenta também com uma pesquisa de satisfação. Você tem que trabalhar de outras formas. Dá para colocar em outras categorias de negócio? Sim, em todas possíveis, porque a ideia é pensar no cliente. Se você pensa no cliente, você consegue colocar a cultura de CS para rodar. Obviamente, os desafios são outros, tá? São outros, muito maiores, inclusive. Mas não significa que você não possa fazer. Bom, mas não vou me aprofundar nesse assunto. Se vocês quiserem algo específico, Fábio, eu queria saber como é que eu faço para colocar na minha padaria. Legal. Se você quer saber isso, deixa os comentários no vídeo aí. Fala, putz, eu acho que seria legal um webinar, e aí eu monto um webinar para vocês. A gente faz esse webinar falando de como funcionaria o CS para outros tipos de negócio. Legal? Bora lá. E qual que é a essência do CS? Como eu disse, o cliente vai atrás de você através de uma campanha, acha você no Google, encontra você no LinkedIn, acha um amigo indica para ele e ele vai atrás de você.
A jornada do CS, ela se passa em alguns pontos muito importantes. Desde o momento que ele escolhe a sua ferramenta ou o seu serviço para testar, certo? A compra, utilização, relacionamento e recompra. Vamos lá. Primeiro, a escolha é como ele vai entrar em contato com você. Então, basicamente, na escolha, é como ele te encontra. Então, ele te encontrou no Google, ele te encontrou através de uma campanha de e-mail marketing, ele estava lendo um texto no seu blog, ele estava fazendo isso, aquilo, outro, e ele chegou a você, alguém indicou, ele chegou a você, certo? A partir daquele momento, toda a comunicação do cliente até o dia que ele sair da empresa tem que ser algo padronizado. Ele não pode ter um ótimo suporte na hora da escolha, da venda, o onboarding as pessoas não ligaram para ele, ele ficou perdido aí no mundo, ele foi na raça porque ele precisava do sistema, tá? O relacionamento é meia boca, esse cara não vai recomprar. De forma nenhuma esse cara vai recomprar. Por quê? Ele não está sendo bem assistido. Então, a ideia é você ter tudo isso muito bem mapeado, muito bem estruturado. Por isso, esse slide chama a jornada. A escolha, a compra e a utilização são os passos iniciais, onde normalmente se trata muito bem o cliente. Porque ele acabou de entrar, a gente tem que deixar uma primeira impressão boa. Se a partir desse ponto, ou se em qualquer um desses pontos eu tenho um atrito, a experiência dele já muda. E se a experiência dele já mudou, com certeza pode ser que ela seja muito ruim, tá? Muito ruim. Então, a ideia de você conseguir criar essa jornada é você criar gatilhos e criar formas de linkar um ponto a outro de maneira que seja orgânica para o cliente, mas para você é totalmente organizada e metrificável. Este é o ponto. Eu consegui medir cada um desses pontos, eu consigo saber o que está funcionando ou não, e aí eu consigo tirar o que não funciona da minha jornada. Eu consigo otimizar o que eu estou fazendo. Né? É aquela maravilhosa frase, eu não lembro quem disse, eu tava com ela antes do dia da gente começar o webinar. Eu não lembro quem disse, mas basicamente é algo no sentido de em Deus a gente acredita. Para o resto, me traga dados, certo? Então, a partir do momento que eu crio uma jornada, eu consigo extrair dados dela para saber o que está funcionando, o que não está funcionando, como está funcionando e como eu posso medir tudo isso. Para saber como eu posso melhorar também. Tá? Aqui embaixo vocês estão vendo adoção, retenção e expansão. O que é isso? Adoção, retenção e expansão é basicamente os 3 passos que você tem dentro da sua jornada. Então, adoção é a hora que o cliente começa a utilizar o sistema, começa a entender sobre o sistema e começa a pôr em prática. Então, quando o cliente consegue fazer uma adoção rápida e ele começa a rodar muito rápido, isso significa que a sua taxa de adoção é muito boa, certo? Então, que seu processo está funcionando legal, tá? Ah, Fábio, mas meu processo é muito demorado porque eu tenho que pegar a base de cliente, eu tenho que fazer isso. Tudo bem. Entenda qual é o seu processo, desenhe o seu processo, entenda como você vai fazer isso, entregue a melhor opção para o seu cliente, às vezes até o ponto de falar para ele, meu, isso daí que você está fazendo não vai ficar bom, mas eu vou seguir com o que você está fazendo para você deixar claro para ele que dá para fazer melhor. E aí, esse é um ponto, por exemplo, neste caso, de eu passar isso para o meu time de retenção, que seria o meu time de sucesso do cliente, falar, ó, eu fiz assim, mas é porque ele quis e talvez fica melhor dessa forma. Trabalha isso porque eu acho que tem coisa aí. E o seu time de sucesso começa a trabalhar aquilo na parte 4 do relacionamento, e esse cliente fala, pô, faz sentido, eu preciso de uma melhoria. Não, a melhoria eu preciso eu vou disponibilizar tempo de gente para te ajudar, então é tanto. E você consegue fazer uma recorrência. E esse cara dá mais um one shot com você, certo? Ou ele pode pagar uma jornada mensal para acompanhamento de processos de melhoria. Você pode abrir uma consultoria. Tudo depende do que você está fazendo dentro do seu serviço e do seu produto. Legal? Essa é a jornada. Então, pense na jornada como uma forma de linkar tudo que o cliente vai fazer com a sua empresa para sempre, tá? Até o momento que ele sair, certo? Por quê? Ele chegou na recompra, acabou a recompra, Fábio, no passo 5, aí já era? Não, volta para o passo 4. Certo? Ou, se a recompra precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de um onboarding, volta para a utilização.
venho para o time de onboarding, o onboarding faz o processo dele, volta para o relacionamento melhora o processo desse cara, melhorou o processo desse cara, volto para a recompra, e assim eu sigo o meu fluxo em um loop eterno, ganhando cada vez mais. Legal? Próximo. Vamos falar de algumas métricas de CS. Então, eu tinha falado lá para vocês sobre o churn, e o que é o churn? Tá? Então, é um número de clientes cancelados dentro de um período. Legal? Esse número de clientes cancelados dentro de um período, ele é calculado por o número de cancelamentos pelo tempo, certo? Mas como assim, Fábio, pelo tempo? Eu vou explicar no próximo slide, eu desenho um pouquinho melhor isso aqui. Eu tenho 3 clientes. Um cancelou, então meu churn é 3. Tá? Não, perdão, nada a ver. Eu li tudo errado aqui, desculpa aí. Eu tenho 3 clientes que cancelaram esse mês, então seu churn foi 3, só o churn. Então eu tenho 3, eu tenho, sei lá, não importa quantos clientes eu tinha, tá? Para calcular o churn em si é dessa forma. Mas eu tenho a porcentagem disso, que aí é um pouquinho diferente. Então, o que é a taxa de churn? Aí a porcentagem de clientes, tá? Basicamente é quantos clientes cancelaram. Isso aí eu consigo saber quanto que é o meu churn. A porcentagem de clientes que cancelaram dentro de um período o seu serviço ou seu produto, ela te dá a ideia de quanto por cento da sua base você está perdendo, tá? Ah, mas Fábio, eu já ouvi falar de churn negativo. Sim, é quando você consegue mais clientes do que você perde, tá? Basicamente é isso. Teoricamente, isso não é impossível com as contas matemáticas na qual utilizamos aqui. Porém, se você consegue mais clientes, você sempre vai estar num positivo. Mesmo que você perca clientes, aquilo não vai te afetar, certo? Tá? Então, vamos lá para o cálculo de churn. Eu tenho um total de clientes cancelados, certo? Então, esse total de clientes cancelados aqui, que está nesse cara aqui, são quantos clientes cancelaram. Então, se naquele exemplo antes lá, eu tinha, sei lá, 3 clientes cancelados, aí eu tenho que saber quantos clientes eu tinha ativos no início do meu período. Então, vamos pegar um mês. O mês de abril, eu tinha 100 clientes, tá? O exemplo que está aqui embaixo, inclusive. Eu tinha 100 clientes, 5 cancelaram. Então, eu faço 5 dividido por 100 vezes 100, que vai dar 5%. Ok? Então, basicamente, eu saber a minha taxa de churn é eu saber o quanto de clientes eu estou perdendo por período. Não importa o período. Ah, Fábio, eu quero fazer meu período de 1 ano. Tudo bem, pode fazer. Mas a sugestão é que esses períodos sejam curtos, tá? 1 mês, ou por mês, ou a cada 3 meses. Você faz por mês, mas você compila o de 3 meses, fazendo uma média e tudo mais. Para quê? Para que você possa tomar ações rápidas. Pô, eu tô perdendo 15%. 15% é muito, cara. É muito cliente que você tá perdendo. A ideia do CS é trabalhar entre 3, 2 e 0, tá? Quanto mais baixo, melhor. Então, a ideia do CS é você trabalhar com isso. Obviamente, tem empresa que faliu, tem empresa que abriu concordata, teve que cancelar serviço, teve que isso, teve que aquilo outro. Isso vai influenciar no meu churn? Sim, vai. Mas aí a ideia, o cliente cancelou, entreviste-o. Por que você cancelou comigo? Ah, porque eu achei um produto melhor. Tá, mas por que ele era melhor? Ah, por causa disso, disso, disso. À medida que você for fazendo, criando essa base, você vai conseguir analisar o que você precisa fazer para parar de perder clientes por aquele determinado motivo. E essa é a ideia de trabalhar o CS em si. Legal? Então, a taxa de churn é isso. Você vai fazer o número de clientes cancelados pelo número de clientes ativos no início do período, dividido por 100. Beleza? Bora lá. MRR churn, tá? É Monthly Recurring... putz, agora eu vou esquecer. Mas é a receita recorrente mensal. Eu esqueci o termo em inglês. Tá aqui escrito. Revenue. E aí, é o seguinte. Dentro disso, eu tenho lá meus 5% de churn. Só que meus 5% de churn eram 5 empresas que pagavam R$100 para mim. Então, eu perdi R$500 de receita recorrente durante aquele período, durante aquele mês, certo? Neste caso aqui, ele está falando especificamente de mês. Por quê? Você vai ficar calculando em mês. Faz a mesma coisa. Mês, pego um trimestre e faço a minha média, ou o tudo que eu perdi naquele trimestre, tá? Então, é basicamente isso. Por quê? O churn, ele te fala quem saiu, mas o MRR, ele te fala, o MRR churn, ele te fala exatamente, tá? Exatamente
quanto de receita você perdeu. Por quê? Eu posso ter 10% de churn e ter perdido 1% de receita, ou menos. Pô, legal. E aí? E aí quer dizer que talvez o esforço que você tenha que colocar não seja viável para a sua empresa naquele momento, ou que o esforço que você tenha que colocar não será pago pelo tanto de receita que você está perdendo. É tudo uma forma de você medir o que você está fazendo. Não adianta você falar, mas eu estou perdendo, tô com churn alto. Tá, e daí? Não, mas e minha receita é pouca. Vale o esforço, talvez, de você colocar uma pessoa para acompanhar aqueles clientes? Ou vale o esforço de você melhorar a sua plataforma de uso para atingir esses clientes que nós chamamos de tech touches, tá? Que são os clientes que têm a menor receita e é uma base mais, vamos dizer, um pouco mais gorda, né? Então você tem muito cliente de pouca receita, e aí você pode dividir. Então, tech touches são os clientes de pouca receita, mas eu tenho um monte, o que acaba virando um montante grande. Eu tenho os clientes mid, né? Mid touch, que no caso são os clientes que dão uma receita legal e é um pouco menor do que o C, vamos colocar aí como C, B e A. Então, que os clientes que estão divididos entre no grupo C, certo? E é um cliente no qual você tem que ter um acompanhamento físico, tá? E aí eu tenho os high touches, que são aqueles clientes gigantes, né? Grandes corporações, grandes contas, que você tem que ter um acompanhamento também pessoal. Então, uma pessoa vai estar atendendo aquele cliente, ou um determinado time vai estar atendendo aquele cliente para garantir que ele siga aquela jornada que a gente falou lá nos slides atrás, essa jornada aqui, para todos esses clientes passarem por essa jornada. Só que quando você fala de um cliente que é low touch ou tech touch, a galera do grupo C, você vai ter muitos. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho 50 clientes, certo? Ou 100 clientes. Desses 100 clientes, 60 são da curva C, tá? 30, 20 ou 25 da curva A, tá? E os outros 15 ou 20 da curva... perdão, 20 ou 25 da curva B e os outros 15 ou 20 da curva A. Esses clientes, a receita que ele gera para você por mês, provavelmente é uma receita interessante. Então, dá para você contratar uma pessoa para ajudar aquele cara e aquele cara trazer mais receita e assim segue o jogo. Agora, para os clientes menores, se você falar para a base como um todo, faz sentido, mas não dá para você contratar pessoas para falar com esse cliente pessoalmente o tempo inteiro. Por quê? Fica pesado, fica muito caro para a receita que talvez isso gere. E aí a ideia é você trabalhar sabendo isso, sabendo como trabalhar, e aí você usa plataformas de automação para fazer esse cliente voltar, né, a consumir coisas dentro do seu sistema. Então, você não tem uma pessoa falando, vamos lá utilizar esse recurso agora do sistema. Você vai simplesmente, ou vamos lá agora implantar basicamente sei lá, um antivírus melhor, para garantir que sua empresa está protegida. Agora, com a lei de proteção de dados que foi adiada, isso é muito importante. Toda a parte de segurança, vamos implantar um firewall melhor, vamos fazer isso, aquilo, outro, para garantir a segurança dos seus dados, pois eles são muito importantes, certo? Você fazendo isso, você vai fazer aquele seu cliente rodar. Só que, quando você tem muitos clientes pequenos, é muito difícil você chegar e falar, não, vamos lá fazer isso, porque eu tenho que te mostrar e tal, e funciona assim. Então, você cria uma forma de uma ferramenta de automação, envie para esse cliente para que ele possa ser municiado de informações, para que ele venha te procurar quando ele ver alguma coisa que ele sinta necessidade e faça sentido e você possa ajudá-lo. E aí aquele cliente vai passar para falar com você, você vai vender mais coisas para ele e você pode subir ele da curva A para a curva B em uma recorrência. Legal? Então, olhar o MRR Churn faz sentido também para ver o quanto você está perdendo de receita e o quanto de esforço você tem que colocar lá. Perdão, gente. Então, dentro de tudo isso, né, se preocupe sim com o churn, se preocupe com o MRR churn, para você ver quanto que você está perdendo de receita e o quanto aquilo impacta no seu faturamento e no seu lucro, né? Faturamento é uma coisa que meu CEO e minha CFO gostam de falar, é que faturamento, quem gosta
investidora, sabe? Venture capitals, né? Na realidade, o bom mesmo é o lucro, né? O quanto sobrou no final do mês. Tá? Então, pense quanto isso vai influenciar, porque quanto mais receita você perca, né? Você pode ter uma taxa de churn até um pouco alta, mas se a taxa de churn do MRR churn estiver baixa ou a quantidade estiver baixa relacionado à sua receita mensal, pode ser que você está num ponto ali legal de equilíbrio, certo? Isso é uma métrica de CS, então deixei aqui bastante, acho que deu para entender como ela funciona. É muito simples, a soma das receitas pelos cancelamentos, tá? Aí, como eu falei, o CAC, o custo de aquisição do cliente, tá? Eu tenho aqui, ó, soma das despesas de vendas, né, e marketing dividido pelos novos clientes, tá? E também eu tenho o LTV, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, pensa aqui o seguinte, para eu captar um cliente, eu tenho que gastar R$ 1.000 em campanha do Google, mas pago mais salário de vendedor, que aí eles gastaram, sei lá, 30 horas atendendo, pego aquele salário, você chega às 30 horas, faço uma média mensal de novos clientes, tal, não sei. Aí depende de como você quer chegar nesse número, você pode fazer pela área em geral, pode fazer por pessoa, o custo de aquisição do Fábio é mais caro que o do diretor aqui, né? Por quê? Porque o Fábio ele fica mais tempo em conferência, ele chama mais o time de suporte para ajudar, então o custo de aquisição dele é mais rápido, é mais alto. O que eu faço? Talvez dar um treinamento melhor, melhorar a forma de trabalhar o cliente que está em processo de aquisição, para que ele diminua isso e ele consiga fazer com que o seu custo. Perdão, gente. Voltei. Sempre acontece isso. É live, é ao vivo, é maravilhoso e a gente tem que lidar com os problemas. Diretor, depois se você puder, você corta isso. Lindo, bora. Então, como eu estava falando, você conseguir saber o que o nosso vendedor faz de diferente de um para o outro, também faz com que você consiga padronizar o processo, fazer as coisas funcionarem de forma certa e correta, tá? Tudo isso para simplesmente você conseguir calcular o quanto você gasta para trazer um cliente para a base, e eu vou falar uma coisa, isso é aproximadamente 10 vezes mais caro do que você vender para um cliente que já esteja dentro da sua base, tá? Você trazer um novo cliente segundo estudos, né, que eu trouxe inclusive um dado sobre isso no nosso outro webinar. Depois, diretor, a gente pode mandar para o pessoal que se inscreveu na live um infográfico que mostra essas métricas que a gente tem, tá? Que eu acho que é super importante para vocês verem o quanto faz diferença você conseguir trabalhar, né, em cima da cultura de sucesso do cliente, tá? E tudo isso para você saber o quanto custa. Se é 10 vezes mais caro, eu empregar esforços só nisso, certo? Não estou falando que você tem, Fábio, então quer dizer que eu vou vender só interno. Não. Traga novos clientes. Faça o seu custo de aquisição ser o mínimo possível dentro da viabilidade do seu negócio, certo? E depois, sim, aí você vai lá e trabalha o que está dentro da sua base para que eles comprem, porque é mais barato, ele já está lá, ele já tem contato, isso já acontece. Você não vai gastar tanto com marketing, com aquilo outro, você vai fazer as coisas funcionarem de forma mais simples, tá? Então, esse é o custo do CAC. E aí eu tenho o Lifetime Value, ou seja, qual é o ticket médio da sua empresa? Não sei, Fábio. Sei lá, eu tenho faturamento de 100 milhões e eu tenho 100 clientes. Quer dizer, basicamente, meu ticket médio é 1 milhão por cliente, tá? Porém, quanto tempo, né? Quanto tempo o meu cliente fica na base, tá? Quanto tempo o meu cliente fica na base? Ou seja, eu consigo saber quanto de receita eu tenho para receber dentro de todos dentro dos meus clientes aí, trabalhando com eles, tá? E aí, eu consigo saber, pelo Lifetime Value, depois eu utilizo ele em outro cálculo, que ele mostra para você
o quanto tempo o cliente tem que ficar na base, né? Porque se o custo de aquisição é X e o tempo de vida do cliente é Y, certo? Eu consigo saber quanto tempo esse cliente tem que ficar na minha base para que eu tenha retorno do investimento que eu fiz e comece a ganhar lucro. Porque em um determinado momento, aquilo vai ficar no 0 a 0. Ou você vai estar no negativo, eu adquiri o cliente. Só que ele tem que pagar tantos meses para mim, para que aí, a partir daquele determinado mês, né, gere lucro. Tá? Então, o lifetime é muito importante você saber. Beleza? E aí, isso é um ponto importante, tá? Alguns especialistas de CS, eles colocam que o seu lifetime tem que ser mais ou menos 3 vezes o CAC. Então, supondo que meu custo de aquisição do cliente seja, sei lá, 10 milhões, eu tenho que ter um lifetime, né, de 30 milhões. Ou seja, naquele exemplo que eu dei agora há pouco, eu teria que ter um lifetime do meu cliente dentro da minha empresa por 30 meses. Certo? Então, os 10 primeiros meses, estou no 0 a 0, na verdade eu estou perdendo até chegar no 10º, a partir do 10º eu começo a gerar lucro com esse cara. E se ele ficar mais 20 meses, eu ainda tenho mais 20 meses de lucro com esse cara. Tá? Então, a ideia também é que o CAC, né, na verdade, a quantidade de meses para recuperar o CAC seja menor que 12 meses. Quanto menor, melhor. Fábio, o meu é 6. Porra, maravilhoso. Maravilhoso. Então, quer dizer que você precisa de muito menos tempo com aquele cliente na sua base para você recuperar o investimento dele. Então, basicamente, pense em como calcular isso, porque isso vai te dar muito, muito, muito insight de como você deve tratar os seus clientes. Ah, Fábio, mas aí já consegui meu lucro de volta, posso largar o cara? Não, você tem que fazer ele comprar mais, porque aí você diminui cada vez mais o custo de aquisição, certo? Se você conseguir fazer isso antes de você recuperar o CAC, você consegue diminuir isso mais rápido e você também vai conseguir fazer com que esse cliente seja cada vez mais fidedigno a seu serviço, seu produto, o que você venda ali para ele, tá? Então, isso é muito importante. Legal? Outra métrica de CS, que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque isso aqui esteve em super alta durante muito tempo, né, que é o NPS. Tá? Então, o NPS, ele basicamente fala se os seus clientes estão te indicando ou difamando. Como assim, Fábio? O NPS, ele consiste em 11 notas, na verdade, né? Onde que ele pode dar de 0 a 10. E vocês estão vendo nas barrinhas aqui em cima, detratores, neutros e promotores. Dentro dessa barra de promotores e neutros, o que acontece? Tá? Tudo que o cliente ele vai fazer, né, em contato com você, não é medido por NPS. O NPS é uma taxa de indicação, tá? Quanto mais alto ele estiver, mais feliz ele está, tá? Por isso que as bolinhas aqui, ó, carinha de triste, carinha de tô bem e carinha de feliz, certo? Então, basicamente, olhando para isso aqui, é uma pergunta que você deve fazer a cada 3 meses para os seus clientes, falando por quê? Por que você, ou se ele indicaria, né, a sua empresa para um amigo, né, ou algum colega de trabalho, algum conhecido. Aí existe a pergunta certa e definitiva para isso, mas ela pode ser adaptada para a sua realidade. Fábio, tá, mas eu não tenho um software. Mande por e-mail. Cria uma recorrência de e-mail para você mandar para sua base. Tá, legal. E a pessoa, se ela não responder, aí você tem que pensar que pessoas que não responderam a uma pesquisa, você tem que enviar em algum outro período menor para que essa pessoa responda. Né? Por exemplo, aqui na Desk Manager a gente trabalha com um mês, né? Tanto na Desk quanto na Kerouac, que são duas empresas do grupo, a gente trabalha com um mês, caso o cliente não responda, 3 meses se ele responder. Então, a partir desse ponto, eu consigo medir qual que é a satisfação, entre aspas, e a probabilidade de indicação do meu cliente, né, do meu produto, do meu serviço, da minha empresa. Tá? Se ele der uma nota de 6 para baixo, ele é um detrator, ou seja, ele não está bem com a sua marca, não está bem com o seu produto, não está bem com o seu serviço, tá? Então, esse cara, ele tem que subir, certo? Se ele der uma nota de 7 ou 8, que são os neutros que aqui estão, esse cara, ele tá bem, tá legal,
funciona para mim. Essa é a ideia que ele vai transmitir. Tá funcionando, tá legal, eu posso utilizar isso e isso é muito bom. Ok, legal, maravilhoso. Certo? E aí eu tenho os promotores, que são aquelas pessoas que provavelmente ou vão comprar mais de você, ou vão indicar para outros clientes, ou você pode pedir, cara, tem alguém aí para me indicar para eu vender o produto? Normalmente essas empresas elas têm quem indicar sim. Então é um processo legal que você pode fazer, né, dentro do, da sua operação para medir o quanto você está sendo indicado, tá? Coisas importantes. É muito mais barato você colocar um neutro, ou perdão, um detrator para neutro do que um neutro para promotor. Por quê? Um detrator, ele não gosta de algo muito específico. Se você resolver aquele algo, muito provavelmente a sua visão para com a sua empresa e seu cliente e seu negócio vai mudar. E ele provavelmente vai ir para o neutro. Certo? Legal, Fábio, mas por quê? Porque o neutro ele está conformado, então aquilo serve para ele. Para você fazer um neutro virar promotor, talvez você tenha que gastar muito dinheiro, tempo e esforço para fazer com que ele mude de visão e vá para um promotor. Então, isso é medido a cada 3 meses, por quê? Para dar tempo da pessoa entender aquilo, tá? E ela entendendo aquilo, ela entendendo aquilo, ela consiga enxergar basicamente que mudou alguma coisa para ela e ela pode reavaliar. Antes disso, é um espaço muito curto de tempo. Então, é muito difícil com que ela tenha mudado de opinião tão brevemente, tá? Então, a pergunta é, em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa X do professor Charles Xavier para um amigo ou familiares? E por quê? O porquê não é obrigatório. Você pode transformar em obrigatório, mas aí é a vontade, certo? Então, quando ele der uma nota, ele vai ter que falar um porquê. Ou não, ele pode deixar em branco. Mas você só vai ter a nota. Quanto mais informações dentro do porquê você tiver, mais coisas interessantes você vai conseguir enxergar, tá? Porque aí vem, o seu software é lento, o firewall não funciona, o programa que você instalou não está certo, tem isso, tem aquilo outro, minha máquina é ruim, minha máquina é lenta, tal, e o seu serviço de TI é uma porcaria, eu não gosto de vocês. Certo? Você consegue entender, e quanto mais informações ele te dá, mais insumo você tem para trabalhar. Certo? Mas a nota também já demonstra. E um detalhe, entre em contato com todos, tá? Entre em contato com todos. Recebi uma nota 0? Cara, por que você deu 0? Eu dei 0 por causa disso. Pô, legal. E o que você acha que eu preciso fazer? Ou se aquilo que ele respondeu já deram um insight para você, pô, legal, eu achei legal, vou corrigir isso aí, e aí eu peço que você reavalie daqui a um tempo, tá? Quando estiver pronto. Beleza? Obrigado, valeu. Você dá um suporte, a pessoa também entende que ela está sendo ouvida, e isso faz muita diferença no processo de CS. Quanto mais você estiver sendo ouvido, tá? Pelo seu fornecedor, mais você sabe que você é importante para ele. Legal? E aí, como eu faço o cálculo do churn? Ponto. Eu tenho 200 respostas, tá? 40 respostas de detratores, de 0 a 6, dá 20%. 76 respostas de neutros, né? 38%, e 84 também deu 38%. Legal. Como é que eu faço esse cálculo, tá? Eu tenho aqui a quantidade de promotores, certo? Quanto a quantidade de detratores, tá? E aí eu diminuo um do outro. Então, promotores 84 menos, na verdade, a taxa, né? Gente, tá errado aqui, ó. Aqui era para ser 42, tá? A porcentagem eu pego, então, 42 menos 20, certo? Que é a porcentagem aqui de cima e a porcentagem. Então, 84 detratores e 40 detratores, tá? Eu tenho a taxa de porcentagem aqui, e quando eu tenho essa taxa de porcentagem aqui, eu faço um menos o outro. E aí eu tenho um número sem porcentagem, que é o meu NPS em si. O NPS, ele é uma escala que vai de menos 100 até 100. Então, se eu tenho 22, naquele caso, eu estou ali entre o 0 e o 49, que é a zona de aperfeiçoamento que está até destacado ali. Tá, Fábio, legal. O que eu entendo como isso? Empresas, por exemplo, como o Nubank, que é conhecida exatamente não por ser um banco digital nem nada, mas pela sua forma de atendimento e a forma como ela trata os seus clientes, tem NPS de
80, 84, acho que, se eu não me engano, o Nubank estava com 86, certo? Quanto mais alto, mais fiéis são os seus clientes. Então, Fábio, eu estou abaixo de 0. Cara, se preocupe muito com isso. Fábio, não, eu tô ali também, tô entre o 0 e o 50. O que eu faço? Continue fazendo o que você está fazendo, pegue os insights dos detratores, veja como trabalhar, pegue os insights dos promotores e neutros, veja como trabalhar para fazer cada vez mais a sua base subir. Lembrando, detrator para neutro é muito mais barato do que neutro para promotor. Então, comece pela parte de baixo, comece pela parte onde você normalmente vai ter muito mais notas, porque você tem mais notas para as pessoas escolherem, tá? Isso, obviamente, eu quero subir. Fábio, eu estou em 75%. Tá bom? Estou bem? Tá bem. Estou em 75% não, em 75% como NPS. Tá bem? Tá bem. Dá para você melhorar. Só que é cada vez mais difícil. À medida que você sobe a sua régua, cada vez é mais difícil de como você melhorar o seu NPS. Por quê? As ações são muito mais complicadas e os esforços são muito maiores. Bacana? E por fim, eu queria indicar para vocês, gente, um livro do Lincoln Murphy, tá? Ele é considerado o Papa do CS. Ele escreveu o livro com o Dan Stayman, o próprio Lincoln e o Nick Mehta, certo? Eles escreveram esse livro sobre o Customer Success, e dentro desse livro ele tem 10 lições, como é que eu posso dizer? 10 lições, tá? Vamos colocar assim, que você deve fazer, né, dentro do seu time de CS, para que você consiga estruturar o seu time bem e que ele funcione de uma forma muito boa, tá? Então, assim, isso virou uma tendência global, tá? E agora, nesse momento que nós vivemos de pandemia, né, eu acho que é muito importante vocês pensarem em como trabalhar os seus clientes para vocês não perdê-los, tá? Não importa o tipo de empresa que você tenha. Então, esse livro é muito importante, é uma leitura legal e obrigatória para quem quiser implementar o CS. Existem diversos outros livros, existem diversos textos na internet, podem procurar, tem muita coisa boa que ajuda, mas a leitura do livro é essencial para você. Legal, gente? Então, é isso. Deixa eu parar a transmissão aqui. Diretor, tá tudo certo? O áudio certo? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, só ver com o diretor. Tudo ok, legal. Bom, é isso. Obrigado, gente, obrigado por terem participado. Desculpe os imprevistos, é ao vivo, é em casa, né? Mas é com todo carinho aí para todos vocês. Espero que tenha servido o conteúdo. Tem muita coisa interessante. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser falar comigo, pode me chamar no LinkedIn ali, tá? Ou entra lá no site da Desk também. O meu e-mail é fabio.teles, tá? @deskmanager. Me manda e-mail, me pergunta. Provavelmente vocês já receberam meus e-mails aí com o link da live, mas manda lá alguma coisa para mim, me pergunta, tiver com dúvida, a gente marca um bate-papo, vou ficar muito feliz em ajudar todos vocês. Legal? Gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado por terem participado e a paciência com todos os erros que poderiam e aconteceram, tá? E valeu, é isso aí, diretor. Obrigado também pela sua competência e sua ajuda aqui, passando alguns insights para mim, que o diretor vem falando comigo o tempo inteiro no ponto. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Bom almoço para vocês e uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.